quando eu estudei a constelação familiar, quando eu comecei a estudar, quando eu estudei, não, continuo estudando até hoje, né? Acho que a gente sempre vai estudar. Mas quando eu comecei a estudar constelação familiar, eu estudei, fiz minha formação com a Simone, que estudou com o Bert, com a Sophie, tem um contato muito próximo com a Sophie Hellinger, enfim, e com o Bert quando ele era vivo, então eu participei de alguns workshops com ele. E aí, naquela época lá atrás, algumas pessoas misturavam um pouco a prática da constelação, dizendo que era algo espiritual, assim, quase como espírita. Espiritual, eu acredito que sim, mas eu digo espírita, no sentido de ser uma sessão, sabe? Ser um momento em que as pessoas vão, de alguma forma, trazer alguma informação, né? Eu não acredito na constelação como essa ferramenta, eu acredito que tem um viés, sim, espiritual, um trabalho de alma, e a gente chama como a gente quiser. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem uma história interessante para contar para vocês. Teve duas pessoas que eu constelei, diferentes, que não se conhecem, enfim, que fizeram parte aí da minha trajetória lá atrás. E foram talvez as duas pessoas que foram mais racionais em toda a minha carreira aí de constelação, que foram as que tiveram mais dificuldade de se abrir para o campo, como o campo surgiu. Com a memória que veio, como às vezes um trauma infantil, um trauma de uma história. Eu estou falando dessas duas pessoas, um era um homem e uma era mulher. O homem, eu lembro que ele foi uma pessoa que a gente colocava os bonequinhos e aí ele olhava e ficava, será? E aí ele teve uma hora que ele pegou os bonequinhos e começou a mexer sozinho com os bonecos. Falou, não, eu acho que é assim, assim, assim. Pegou os bonecos e foi mexendo. Aí eu parei, porque não ia para nenhum lugar essa sessão. Eu parei, olhei para ele, assim, eu tô começando a rir porque eu tô lembrando da cena. Foi engraçado. Agora é engraçado, na hora foi de tensão, né? Eu peguei, olhei para ele, ele mexendo nos bonecos, eu falei para ele, você consegue mexer nos bonecos? Aí ele olhou, os bonecos na minha frente aqui, né, tipo assim, consigo. Eu falei, você consegue colocar, posicionar? Consigo. Eu falei, mas então, você pode fazer isso lá na sua casa. Você não precisa de mim. Se você veio fazer uma sessão de constelação, se você veio trazer, querer ter um outro olhar para essa questão, é meio que assim, né? Eu tô aqui para fazer, eu mexo, né, nos bonecos. É claro que a pessoa também pode mexer, eu não quero levar a um extremo do tipo a quem que mexe no boneco. Não é isso. É claro que às vezes a pessoa sente liberdade e pode mexer e tudo bem. Mas assim, a questão é que essa pessoa, ela querendo dizer o que era aquela sessão dela. E aí eu falei, peraí, se você já sabe, se você já tem todas as respostas, se você já tem essa conexão lá com o divino, que parece que ele veio, né, com o cartão de visita, você já tem uma conexão diferente. Então você não precisa fazer uma sessão de constelação, porque não é isso que você está procurando. Aí quando eu falei isso, ele levou um choque. Aí eu falei, então, agora a gente pode fazer a constelação? Aí a gente teve que entrar na sessão e fazer, e aí eu fui, né, explicando também e fazendo essa condução desse outro jeito, né? Ninguém está preparado para lidar com esse tipo de incerteza, assim, porque você não sabe mesmo o que vai acontecer quando a pessoa vem. E quando eu falo isso, eu também tenho todo o cuidado e carinho de dizer para vocês, não se preocupem, que isso não vai acontecer na primeira sessão que você vai conduzir, na segunda nem na terceira. Isso acontece depois quando você já tem muita experiência, né? E aí você começa a receber alguns casos que são um pouco mais complexos, né? Então, isso foi depois de alguns anos já trabalhando, eu tive essa experiência. Porque eu tenho só receio de falar isso e assustar vocês e falar, ai meu Deus, então eu nunca vou constelar, porque eu não sei o que eu faço se isso acontecer comigo, né? Mas o que eu estou querendo dizer, apontar aqui para vocês, né? Que quando a gente vai estruturar um atendimento, nos ajuda a ter um pilar, os pilares, né? Como eu estou trazendo aqui para vocês. Por quê? Porque nos ajuda a aplacar um pouco da nossa insegurança a partir de uma situação de incerteza. A incerteza vai existir. A gente não sabe o que a pessoa vai fazer, como ela vai reagir, o que ela vai trazer. Então, isso está dado, está feito, é incerto. Como que eu lido com a incerteza?
né? Quando eu mudo um pouco da minha mentalidade. O que é eu mudar minha mentalidade? E aí eu falo assim, eu deixo para o campo. Eu sou menor do que o campo. No caso da constelação familiar, eu sou um instrumento do campo morfogenético, né? Eu estou usando a ferramenta que eu aprendi, a técnica que eu aprendi, claro, de quem eu sou também, né? Porque essa história que eu contei, sou eu, Juliana, que vou lá, encaro a pessoa e falo, não, você sabe mexer com boneco? Deixa que eu... Vai lá na sua casa, então, que aqui sou eu que mexo. Sou eu, sim, falando isso, né? Não é o campo que baixou o campo em mim e falei, não é isso. Mas, assim, é a minha certeza tão grande de que aquilo não ia levar em lugar nenhum, essa certeza vem do campo, eu me coloco menor do que o campo. Então, o campo está dizendo, olha, dá para parar por aqui, se você quiser, né? Aí eu, Juliana, entro em cena e falo, então, vamos parar por aqui? Ou vamos continuar do jeito que é para continuar? Então, assim, a gente muda a nossa mentalidade de uma certeza, assim, de uma certeza da incerteza, digamos assim, né? É certo que eu não sei o que vai acontecer. É certo que eu não sei o que aquela pessoa vai trazer. Então, a partir daí, eu desenho uns pilares para o bom atendimento. A partir desses pilares, eu vou tendo mais calma, talvez. Eu não sei se a palavra é segurança, eu acho que é segurança, sim. Né? Mas o que eu quero só distanciar um pouco assim da segurança de eu sei o que vai acontecer, vou dar conta, daquela segurança de não, eu sei que eu vou deixar rolar, assim, né? É você trabalhar mesmo a sua mentalidade de que você não sabe o que vai acontecer, mas que você tem ferramentas para lidar com isso. De fato, quando você estuda, quando você se prepara, né, você tem ferramentas para lidar com isso.